Fez com que Portugal virasse um dos destinos preferidos de imigrantes e Lisboa foi um dos principais alvos. Lisboa tem atraído muito a atenção nos últimos anos. Seu clima, educação, saúde e acolhimento são alguns dos principais motivos. Mas a verdade é que a cidade pode estar se tornando vítima do seu próprio sucesso. Com a chegada de tanta gente, os problemas começaram a aparecer. As moradias passaram a ser insuficientes, os aluguéis ficaram extremamente caros e muitas pessoas começaram a perceber que morar e trabalhar em Lisboa não é o mesmo sonho que é vendido por aí. Fala, meu povo, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Para quem chegou agora, permita-me apresentar, eu me chamo Paulo Gugel e faço parte do canal Gugel Sem Fronteiras. Pessoal, somos uma família de 4 pessoas que veio de Fortaleza, no Ceará, para morar aqui em Lisboa, Portugal, onde moramos há um pouco mais de um ano. E esses dias eu estava vendo um vídeo, pessoal, do canal Elementar, é importante citar, porque esse vídeo é de autoria deles, tá certo? Eu estou compartilhando aqui com vocês, onde ele tratou de um cenário político-econômico de Lisboa voltado para os imigrantes. Quero estar aqui compartilhando junto com vocês. Assiste esse vídeo, depois a gente tem um assunto muito importante para falar com vocês. Mas antes, claro, deixa aqui o like para vocês não esquecerem. Compartilha depois esse vídeo com os teus amigos, que eu tenho certeza que é muito importante para o teu planejamento, você que está pensando em morar aqui em Lisboa. Acompanhe. Com 100 km² e pouco mais de 500 mil habitantes, a capital de Portugal é uma das mais procuradas por estrangeiros para viver. Para você ter uma ideia, dos pouco mais de 500 mil habitantes da cidade, quase 300 mil são imigrantes. Só no primeiro semestre de 2022, Portugal chegou a registrar 133 mil novos imigrantes, 22 mil a mais que nos 12 meses de 2021. Em Lisboa, 78 mil são brasileiros. Isso acontece porque a entrada de estrangeiros em Portugal foi bastante facilitada nos últimos anos pelo governo. Medidas como a criação e facilitação de vistos para pessoas que querem procurar empregos no país, nômades digitais e estudantes universitários fez com que Portugal virasse um dos destinos preferidos de imigrantes e Lisboa foi um dos principais alvos. Lisboa tem atraído muito a atenção nos últimos anos. Seu clima, educação, saúde e acolhimento são alguns dos principais motivos. Mas a verdade é que a cidade pode estar se tornando vítima do seu próprio sucesso. Com a chegada de tanta gente, os problemas começaram a aparecer. As moradias passaram a ser insuficientes, os aluguéis ficaram extremamente caros e muitas pessoas começaram a perceber que morar e trabalhar em Lisboa não é o mesmo sonho que é vendido por aí. Um estudo da CIA Landlords calculou o custo de vida na cidade em mais de 1.000 euros negativos. Isso quer dizer que para quem recebe o salário médio de Lisboa, hoje é praticamente impossível sobreviver, se não em situações precárias ou em moradias divididas com várias outras pessoas. Então, os portugueses estão sendo expulsos da sua própria capital, os que chegaram para trabalhar estão voltando para casa e a cidade está ficando cada vez mais parecida com as grandes metrópoles das quais as pessoas estão fugindo. Mas será que isso é suficiente para derrubar Lisboa? Afinal, o que ainda atrai pessoas para lá? Quais são os principais problemas que preocupam a cidade hoje? E será que esses problemas podem ser a ruína de Lisboa? Continua aí, que é exatamente isso que eu vou te contar nesse vídeo. Hoje, segundo a CNBC, a quantidade de cidadãos estrangeiros em Portugal já chega a mais de 714 mil. Esse número é um recorde. Em 2021, os imigrantes já representavam cerca de 7% da população. Só os brasileiros representam quase 1/3 dos imigrantes e formam a maior comunidade estrangeira do país. Mas não são só os brasileiros que decidiram morar em Portugal. Moradores de países da própria União Europeia e até mesmo dos Estados Unidos também fizeram as malas. O The Wall Street Journal diz que o número de americanos em Portugal quase triplicou na última década, chegando a quase 7 mil. E por que eles estão deixando os Estados Unidos? É simples, muitos dos que decidiram trocar o sonho americano pelo português foram atraídos pelo custo de vida mais baixo, saúde, clima ensolarado, incentivos fiscais e facilidade para conseguir um visto residencial. Fora que nos últimos tempos ficou muito mais fácil para os americanos que trabalham à distância viverem em países europeus, como Portugal, por conta do equilíbrio do dólar e euro, que em julho de 2022 atingiram a paridade pela primeira vez em 20 anos. Boa parte dos estrangeiros que se mudaram para Lisboa são nômades digitais, pessoas que não precisam estar fisicamente no escritório. Por isso, perceberam a oportunidade de viver com uma qualidade de vida melhor ou igual, pagando menos por isso. Para os que vêm de fora e recebem em moedas fortes, é muito vantajoso morar em um lugar como Lisboa. A cidade hoje pode parecer um verdadeiro paraíso, e para essas pessoas realmente é, mas Lisboa dos sonhos está longe de ser um consenso geral. Segundo um estudo da seguradora CIA Landlords, Lisboa foi considerada a 3ª cidade mais cara do mundo para se viver. Eu sei que isso parece contradizer todo o papo de custo de vida mais barato que atrai os estrangeiros, mas eu vou te explicar por que faz sentido.
Lisboa realmente é uma cidade barata, mas para quem vem de fora. O problema real é para os que dependem do salário português para viver. De acordo com um estudo da CIA Landlords, levando em conta os preços de aluguel, custo de vida e salário, ficam faltando 1.149 euros para a conta fechar. Isso é cerca de 6,2 mil reais faltando todo mês. No cálculo foram levados em consideração os preços de aluguéis no centro da cidade, o custo de vida e o salário médio dos trabalhadores. Um apartamento de 3 quartos no centro sai um pouco mais de 1.600 euros e o custo de vida fica ali nos 561. Tudo isso para bancar com um salário de 1.037 euros. Isso que nem está incluso no cálculo o preço da educação para crianças, que sairia em torno de 500 euros para cada. E não pense que a conta seria muito diferente para uma pessoa solteira e sem filhos. Um apartamento de 1 quarto no centro não sai por menos de 850 euros. Muitos brasileiros que saíram para trabalhar em Lisboa logo foram atingidos por essa realidade. Em 2019, a Veja publicou uma reportagem que preocupou os que estavam planejando se mudar para a cidade. Na matéria, quando o sonho de emigrar para Portugal vira pesadelo, a revista reuniu uma série de depoimentos de brasileiros que foram desiludidos pelo sonho português. Marina Lamar foi uma delas. A capixaba contou que deixou o Brasil em 2018 procurando um lugar mais seguro e onde a educação para seus filhos fosse mais barata e de qualidade. Mas ela e o marido logo foram atingidos pelos salários baixos e os aluguéis altíssimos. Então, no final, eles e os 3 filhos acabaram tendo que morar de favor no apartamento de uma amiga e precisando da ajuda dos parentes para pagar as passagens de volta para o Brasil. Ana Duarte foi outra desiludida. A mulher de 43 anos chegou em Lisboa em 2016, pronta para fazer seu mestrado, arrumar um bom emprego e viver bem. Mas mesmo enviando mais de 300 e-mails com currículos, não conseguiu um bom emprego e por isso pretendia tentar uma bolsa em outro país europeu assim que terminasse o curso. Acontece que o país não é lá uma maravilha para encontrar trabalho, pelo menos os mais qualificados e principalmente para estrangeiros. Apesar de se tratar de um país que também fala a língua portuguesa, as leis e costumes são muito diferentes dos brasileiros. A realidade é outra e o custo de vida é em euro. O que não faltam são vagas em comércio, serviços de limpeza e em setores do turismo. Mas em sua maioria esse é o tipo de emprego que não paga nenhum aluguel em Lisboa. Para conseguir uma boa posição no país é preciso ter um diploma válido em território português, o que exige uma série de burocracias. Fora que também depende muito da sua área de atuação. Existe oportunidade de trabalho com qualificação em Portugal. Alguns setores, inclusive, sofrem com a falta de mão de obra. Mas como os salários são muito baixos, as pessoas precisam morar longe da cidade, sair de casa às 5 da manhã para chegar de volta às 23 horas, o que dificulta e muito. Tecnologia da informação, por exemplo, é uma área que está muito em alta no país inteiro, mas dependendo da sua formação é bem provável que você se junte a muitos portugueses que estão deixando Lisboa ou até mesmo o país em busca de oportunidades melhores em outros lugares da Europa. Fora os muitos estrangeiros que estão voltando para casa ou vivendo em situações de precariedade. E os brasileiros estão bem incluídos nesse problema. O programa de apoio ao retorno voluntário e reintegração, que oferece ajuda para os imigrantes que querem voltar para casa e não têm recursos para isso, apoia em sua grande maioria brasileiros. Em 2019, recebeu mais de 400 candidaturas de pessoas daqui e em 2020, os brasileiros representavam 97,9% dos pedidos por ajuda. Ou seja, as coisas em Lisboa não estão tão fáceis quanto parece para o imigrante. E não são só os estrangeiros que estão infelizes com a cidade. O princípio da oferta e demanda é simples. Quanto mais demanda e menos oferta, mais altos são os preços. É esse o problema que assola o mercado imobiliário de Lisboa. A cidade não tem moradias infinitas, pelo contrário. Na medida que tanta gente foi chegando, menos moradias disponíveis sobraram e com isso os preços de compra e aluguel foram lá para cima. De acordo com um relatório do FMI, os preços de aluguéis mais do que duplicaram desde 2013 em Lisboa. Foi a maior alta da Europa. Hoje é impossível alugar um apartamento no centro da cidade por menos de 850 euros. Isso, um apartamento de 1 quarto. Se você tem uma família e precisa de algo com 3 quartos, por exemplo, esse preço já sobe para 1.700 euros. Se você aceitar morar afastado do centro, pagará valores mais baixos, a partir de 650 euros em apartamentos de 1 quarto e 1.100 euros em apartamentos de 3 quartos. Mas é um sacrifício por outro, já que é muito provável que acabe morando muito longe do trabalho. Por isso existe um movimento muito grande de adultos voltando para a casa dos pais, optando por alugar quartos ao invés de lugares individuais ou simplesmente indo embora. O que está acontecendo é que os estrangeiros com mais dinheiro estão expulsando os lisbonenses da cidade, mesmo sem querer. Em conversa com uma seguidora portuguesa do canal, a pressão do imobiliário é brutal em Lisboa, seguido por Porto, Braga, Guimarães e Aveiro,
que também são cidades muito procuradas. Os preços em 10 anos dispararam para níveis impossíveis para a classe média e baixa. Os jovens e estudantes universitários que moram em Lisboa, onde estão as melhores universidades, sofrem muito. O valor de um quarto, sem nada de especial, está próximo do salário mínimo. Muitos abandonam o ensino superior por não conseguirem acompanhar financeiramente os custos da habitação, universidade e o mínimo necessário para viver. É um drama que se vive em Portugal, mas principalmente em Lisboa. Drogas também ainda são uma questão para a cidade. As vendas a céu aberto são proibidas, mas acontecem muito, e isso assusta muitos turistas e moradores que acabam se sentindo inseguros. Dizer que Lisboa vai se afundar é muito precipitado. Apesar dos pesares, a capital de Portugal é hoje considerada a terceira melhor cidade do mundo para viver. Para nômades digitais, empresários e aposentados ricos, Lisboa é uma excelente cidade para morar, não existe dúvida disso. É claro que eu não estou dizendo que se você for para Lisboa para arranjar um emprego na cidade, vai quebrar a cara. Existem sim bons empregos, principalmente na área de tecnologia. E existem vários brasileiros que se mudaram para Portugal e até Lisboa e hoje vivem muito bem por lá. Na internet a gente encontra diversas histórias assim. Mas é muito importante acabar com essa ideia de contos de fadas e entender que morar em Lisboa não é uma solução mágica para todos os problemas da sua vida. Se quiser construir uma carreira na cidade ou em qualquer outra de Portugal, é preciso pesquisar bastante, montar uma boa reserva financeira, ir bem preparado e ir disposto para lidar e resolver todas as burocracias necessárias para ter uma carreira ou até mesmo abrir um negócio por lá, o que é uma ideia interessante. Lisboa de fato é um lugar incrível e não deve sumir do mapa tão cedo, mas se quiser parar de expulsar os de casa, evitar a fuga de cérebros e continuar no radar do mundo, precisa vencer alguns obstáculos importantes. Enfrentar a recessão iminente da Europa é um deles. Fora isso, com habitações suficientes e salários melhores, a cidade seria uma utopia quase perfeita. Então é isso, pessoal, vocês viram aí no vídeo, forte, não é mesmo? Trata pontos positivos, ponto negativo falando de Lisboa. Pessoal, é um censo que está sendo demonstrado em gráficos, em cálculos, demandas que aconteceram aqui em Portugal está sendo tratada e discutida com vocês, especificamente aqui onde eu moro, que é em Lisboa. Só que vejam bem, Lisboa é um distrito, é como se fosse um estado. Eu moro em Sintra, Sintra é um concelho, também pode ser conhecido como uma vila, tem uma vila muito famosa que é a Vila de Sintra, mas eu moro no concelho de Sintra em uma freguesia. O que eu quero falar para vocês? Lisboa, o centro é muito mais caro. Você que procurar arrendamento em Lisboa, atende aos gráficos que foi apontado nesse vídeo. Agora, você que quer fugir um pouco dessa realidade que sim existe, os aluguéis, os arrendamentos estão caríssimos. Você pode estar pesquisando em Sintra, você pode estar pesquisando em Torres Vedras, você pode estar vendo vários pontos perto de Lisboa. Sempre no meu planejamento de vir para Portugal, eu ouvia falar isso. Não vá para os grandes centros, mas também não procure estar afastado deles, porque existe uma balança. Se você está nos grandes centros, morando lá, o teu arrendamento é muito alto. Trabalho nem sempre vai ser o melhor, pode ter lá grandes oportunidades sim, mas imagina que você vai ganhar um salário mínimo. Como que você vai pagar um aluguel lá? Por isso que esses gráficos do vídeo que eu mostrei, mostrou que precisava ter mais de 1.000 euros a mais para poder suprir essa demanda. Por isso que eu moro em Sintra. Pessoal, os arrendamentos aqui em Sintra não são mil maravilhas, mas comparado com o Lisboa Centro, é possível você achar bons arrendamentos. A média aqui de Sintra, com T2, é na faixa de 750 a 800 euros um T2. Isso pelas experiências que eu tenho, pelos amigos que cá já moram. Paulo, é fácil achar arrendamento aí? Não, não é nada fácil. Qualquer pessoa que chegar para você que falar moradia em Portugal tá fácil, essa pessoa tá blasfemando contra você, essa pessoa tá te enganando, tá te iludindo. É difícil. Mas a gente vai tratar mais vídeos aqui no canal, como você conseguir apartamento, o que tem que ser feito, enfim. Vários sites que você pode procurar e só que um pequeno spoiler desse tipo de conteúdo que a gente vai tratar. Os sites falam lá, precisa de 2 meses de renda, tanto de caução, só. Na hora que você liga, fala, olha, eu preciso de IRS, eu quero fiador, eu quero o IRS do fiador, eu quero saber o teu tipo sanguíneo, eu quero saber que, enfim. Então a gente vai tratar sobre isso,
porque eu quero que vocês que vêm morar em Portugal venham preparados. Independente se em Lisboa, se em Viana do Castelo, Braga, Coimbra, Porto, eu quero ver meu povo bem preparado, tá bom? Você que gostou desse vídeo, conto com tua ajuda, conto com aquele like que é de lei, ajuda e fortalece o nosso canal, tá bom? Compartilha esse vídeo também com os teus amigos, é um vídeo forte, eu tenho certeza que vai agregar muito no planejamento de todos. A gente se vê no próximo vídeo, Deus abençoe, tchau, tchau.